mão do Senhor é que vai agir na tua vida. O profeta, ele está dizendo, a primeira coisa que ele faz, ele fala, e veio a mão do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus sobre nós representa a autoridade dele. Ei, você não está sozinha. Você não está sozinho. Não pense que você está cortado. Não pense que não tem mais jeito. Essa semana Deus pode mudar tudo. Essa semana Deus pode fazer o extraordinário. Deus pode, irmãos. Observa bem. Veio sobre mim a mão do Senhor. A primeira coisa. A segunda, e ele me levou em espírito. Aqui era algo espiritual. Não era literalmente, ele não estava sendo colocado no vale. Isso foi uma visão, foi algo que Deus deu, mas a visão que Deus dá, ela é algo que se torna realidade na vida daquele que crê. Você já recebeu uma visão de Deus? Teve alguém que já viu? Então, aqui a primeira coisa, veio sobre mim a mão do Senhor. A segunda coisa, o Senhor me levou em espírito. É o Espírito de Deus que vai direcionar a tua vida. Você está disposto nessa manhã a pedir, Senhor, direciona a minha vida. Venha nesta manhã me orientar, me conduzir. Eu quero viver que estava cheio de ossos. Você já viu crente? A pastora Eixo, ela tem um hino que tornou ela famosa no início, que é um hino que diz, tira-me do vale. Lembra, pastor José? Tira-me do vale. Ninguém quer ficar no vale, irmãos. O que é o vale? O vale é uma depressão de terra no meio de montanhas. É um lugar frio, né? O vale, quando chove, a água vai para o vale, alaga. Talvez você, também como a pastora Exla, tenha pedido, tira-me do vale. Mas você sabia que tem vale que Deus coloca com um propósito? Deus tem um propósito para usar você. Deus não coloca ninguém no deserto, no vale, para que essa pessoa venha perecer. Não. Deus coloca porque Ele quer mudar a situação. Quando Deus vai mudar a situação, Ele precisa de um homem, de uma mulher. Quando Deus vai trazer esperança para alguém, Ele precisa usar uma pessoa. A Bíblia diz que Balaão estava indo e não tinha ninguém. Então Deus fez a jumenta falar. Mas quando existem pessoas, são as pessoas que Deus vai usar. Então, nesta manhã, aleluia, se você está num vale, saiba que Deus tem um propósito para usar a tua vida. Você crê que Deus tem um propósito nesta manhã? Amém. Deus tem um propósito na tua vida, na minha vida. E ele diz aqui, e me pôs no meio de um vale que tem o senhorio. Então, nós nos tornamos servos de Deus, para servir ao Senhor. Então, às vezes, você faz algo que você não quer fazer. Pastor Josué, a pastora Suzana Malafaia tem um amigo chamado pastor Bertolini, lá em Belo Horizonte. Ele mora lá na Assembleia de Deus. E quando eu fui para a ADVEC, eu fui em junho de 2021, e aí, na primeira SLAVEC que eu fiz sala de oração, eu estava lá,
E o pastor Reinaldo, esposo da pastora Suzana, ele falou, pastor, a Suzana quer que o pastor Bertolini ore por você. Era dia 15 de novembro, eu estava marcado dia 21 para fazer a Assembleia Geral, né, para fazer a posse do outro pastor, e eu estava saindo. E aí esse pastor veio lá no terceiro andar, eu estava na sala 309, e nós fomos numa outra sala, e Deus usou ele e diz, aquilo que você quer, eles não vão te dar. Eu falei, como assim, Senhor? É direito meu. É até aquele hino, é direito nosso, é nossa herança, né? E aí o Senhor disse, porque eles cuidaram de você até aqui, mas daqui para cá eu vou cuidar. Sabe, irmãos, às vezes Deus obriga a gente a estar numa situação que a gente não quer. Às vezes Deus obriga a gente a engolir seco. Precisa reconhecer que a gente não pode fazer. Diga para alguém aí do lado, nas causas impossíveis. Nas causas impossíveis. Você não pode fazer nada. Você não pode. A não ser se posicionar. A não ser se posicionar. Que Deus vai agir. Deus vai agir. E Deus vai agir. E Deus vai agir. Você crê nessa palavra? Aleluia. Arabacanda lavaraia. Diz aqui, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Por que Deus perguntou ao profeta? O profeta precisava reconhecer que aquilo era humanamente uma causa perdida. Causa perdida. Quantos de nós já não fomos causa perdida aos olhos de tantos? Eu mesmo fui. Quando eu estava fazendo a cerimônia fúnebre da minha mãe, o meu irmão pediu a palavra e ele, muito emocionado, falou, eu me lembro quantas vezes que eu dizia para a mamãe, o Romildo está perdido. E ela dizia, não está não. Ele está longe, mas Deus vai trazer. Então, poderão viver estes ossos? Essa manhã é manhã de você declarar, Senhor, essa causa não tem jeito para mim, eu não tenho condição. Eu não tenho capacidade. Não tenho. Eu fui lá de novo. Orei por ela. A mesma melhora. E aí, os médicos, ela melhorou, vamos preparar. Aí, Deus usou uma técnica de enfermagem. A pessoa tem que ter coragem, né? No meio de médicos. Ela disse, será que vocês não estão percebendo uma coisa? Os médicos olharam para ela, percebendo o quê? O senhor reparou que foi sábado, que ela melhorou e foi hoje? E justamente depois da visita, no sábado, o tio dela veio aí e orou e aconteceu isso. E hoje ele veio de novo e aconteceu de novo. Será que vocês não percebem que é Deus que vai tratar dessa moça? É mesmo, Jesus. Aleluia. É Deus que vai tratar. Eu vim dizer a você que quem vai tratar dessa causa é Deus. Aleluia. É Deus que vai tratar dessa causa. Isso não é coisa para homem. Amém. Isso não é algo que um médico vai resolver. Por isso Deus perguntou a Ezequiel, poderão viver estes ossos? Diga para você mesmo,
é Deus que vai tratar das minhas causas. Aleluia. É Deus que vai tratar das minhas causas. Declare aí profeticamente, nesta manhã, é Deus que vai agir, é Deus que vai cuidar, é Deus. E para a glória de Deus, os médicos e me obrigou a andar. O profeta, ele andou na visão pelo vale e ele viu que estava sequíssimo. Sequíssimo. Você já ouviu falar da melhora da morte? Quem já ouviu falar sobre isso? Já. Tá? A melhora da morte. O que é a melhora da morte? A pessoa está ruim, péssima, para morrer. De repente ela melhora. E melhora assim extraordinariamente. Aí todo mundo se anima, às vezes fala com pessoas e aí na noite ela morre. Ou no outro dia ela morre. Agora eu quero mostrar o outro lado. Às vezes tem a melhora e a morte vem logo depois. Mas no outro lado é as coisas piorando. Se está piorando, é porque não vai ter morte. Você entende isso? Se está piorando, é porque não vai ter morte. Se está piorando, é porque não vai ter derrota. Se está piorando nesse sentido, é porque o Senhor está preparando aquilo que ele tem a realizar. Então, quando Ezequiel ele anda no vale, ele identifica aqui, ó. Eram muito numerosos sobre a face da terra e estavam sequíssimos. Estavam o quê? Sequíssimos. Sequíssimos. Não estava seco, estava sequíssimo. Se estava sequíssimo, não tinha mais pele, não tinha mais carne, não tinha mais, como diz a minha sogra, tutano, era seco. No versículo 3, o Senhor pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Permita, pastor Josué, num período que o senhor passou em Bangu, certamente naquele período da juventude, muita gente diria que o senhor não estaria hoje aqui como presidente. Não é verdade? Porque era um período em que ele estava buscando o seu próprio querer, a sua própria vontade, seguindo os seus passos. Ontem estava falando com seu primo, pastor Vandes, e ele me contou um pouco da história dele, né? De como ele era bem sucedido como empresário, e Deus usou uma missionária e disse: olha, você vai perder tudo, porque eu quero que você esteja na minha presença, quero que você esteja na minha casa, e depois que você entender, eu vou te dar tudo de volta. Amém. A vontade de Deus, às vezes a gente perde, porque lembra quando Gideão ele ia guerrear com os medianitas? O Senhor diz: tem muita gente, nas causas impossíveis, irmãos. O milagre que Deus vai fazer, ele quer ser glorificado. Aleluia, Jesus. Ele quer ser glorificado. Ele quer ser exaltado. Ele quer que você chegue na igreja, ofereça uma oferta de gratidão e diga: eu quero agradecer porque Deus fez o impossível na minha vida. Eu estando de qualquer maneira. E por que Deus manda o profeta andar no vale? E depois ele pergunta: poderão viver estes ossos? Alguém precipitado diria: não, Senhor, não tem mais jeito, isso aí acabou.
mas nós estamos na semana das causas impossíveis. Glória a Deus. Diga para alguém, essa semana Essa semana. é semana de Deus fazer o impossível. Semana de Deus fazer impossível. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus pergunta a Ezequiel, poderão viver estes ossos? O profeta diz, Senhor, tu o sabes. Amém, Jesus. Tu o sabes. Qual é a nossa posição de oração? E orar e dizer, Senhor, nos meus olhos essa é uma causa perdida. Nos meus olhos não tem mais jeito. Mas tu sabes. Tu sabes. Tu sabes o que fazer. Sabe, irmãos, eu tenho visto Deus fazer impossíveis. Coisas impossíveis. Coisas extraordinárias. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui de uma sobrinha minha que estava grávida. Ela já tinha um menino, o Rian, e ela estava grávida do Davi. E ela deu uma síndrome no coração, que às vezes as grávidas, quando entram em trabalho de parto, dão, eu não lembro o nome da síndrome, que o coração dela entrou em falência. O negócio é sério. E quando duas ligam, aí o negócio é muito sério. E aí eu atendi, ou melhor, eu não vi a hora que elas ligaram, aí retornei, aí eles falaram comigo, a Ariana contraiu uma síndrome no coração e ela está entrando em falência do coração. O coração ia parar. Devido a essa... Ela estava perfeita, fez risco cirúrgico, tudo. Foi na hora do parto. E aí me ligaram e disseram, e ela está muito mal, muito mal. E eu estava em Carangola, Minas Gerais. Fui para o Rio, para São Gonçalo, e ali onde eu moro, depois eu fui lá fazer uma visita no sábado. Aí quando eu fui lá, orei, repreendi o mal, e aí quando eu desci para ficar tomar um café com meu sobrinho, e aí ligaram para ele, alguém ligou para ele e falou, olha, ela teve uma melhora extraordinária. E Aleluia. o que eles queriam com essa melhora? Eles queriam abrir o peito dela, tirar o coração, colocar numa máquina, colocar um coração artificial, para ver se com esse coração artificial mantinha o corpo dela nas funções e o coração dela, sem aquela sobrecarga, poderia combater a enfermidade. E aí eles falaram isso, o meu sobrinho autorizou e tal, e quando eles estavam se preparando para fazer esse procedimento, mas 2 anos depois engravidou de novo, foi mãe de menina, e agora ela tem 2 meninos e uma menina, e está viva para a glória de Deus. Poderão viver estes ossos? Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. E aí, Deus, e eu já estou encerrando a minha palavra, então me disse, profetiza sobre estes ossos. A pastora Elisete, ela falou um dia na live da Madrugada com Deus, ela falou o seguinte, precisamos dar voz à nossa fé. Você já viu desses filmes antigos, filmes épicos, de guerras, às vezes de espada? Alguém já viu um filme desse? O que acontece
no momento antes da batalha. O que acontece, pastor José? Que está o exército de lá e o exército de cá. O que acontece com cada comandante? O que eles vão fazer? Um discurso. Um discurso. Você lembra o que Golias ele fez com o povo de Israel? Ele usou o poder da fala. A figura dele era assustadora e ele disse: me dá um homem para lutar comigo. Um homem. Quando a gente vê os exércitos posicionados, mas os discursos deles muitas vezes são baseados em vitórias, em experiências, mas nós não temos discurso, nós temos a palavra. Aleluia. A palavra. Você precisa declarar a palavra. Declarar. O que diz o Salmo 46? Vamos olhar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você declara isso na tua vida. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Deus é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Precisa declarar. Então, aqui em Isaías 37, o Senhor diz: profetiza sobre esses ossos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o que ele profetizou? Primeira coisa, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa. É poderosa. Mas às vezes a gente vê os crentes calados, a gente vê os crentes recuados. A palavra do Senhor é uma arma de ataque, de defesa. Declare a palavra na sua casa. Diga, que o teu filho não vai morrer de câncer, que ele não vai morrer de baba. E declare a palavra. Amém. Na tua casa. Aleluia, Jesus. Porque a causa se tornará possível a partir do momento que você crer. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tem uma parte aqui, que diz aqui, versículo 14, e eu porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Versículo 10, profetizei, cortados, não achei aqui, e fareis um grande exército. Qual é um dos maiores exércitos que tem no dia de hoje? O seu primo estava falando que lá em Aparecida de Goiânia, eles têm um sistema de vigilância parecido com Israel, Então, quando Deus ele levanta o povo, ele torna um povo poderoso. Então, Deus levantou Israel novamente como uma grande nação. Aleluia, Jesus. E era um povo que estava perdido, sem esperança. Esta manhã, Deus pode arrancar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Na calamantureba essa tristeza, essa falta de esperança, e transformar
num exército poderoso. Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Amém.